Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando para agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estudarmos a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós entramos diante da tua presença para louvar e bendizer o teu santo, teu eterno nome. Te agradecemos, Jesus, por esta rica oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Deus. Senhor, venha abrir os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a palavra do Senhor. Ministra sobre as nossas vidas nessa noite, com a graça, com o amor do Senhor, que possamos ser cheios do teu Espírito e cheios da tua presença. Senhor, fala conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ouvir a tua doce e suave voz. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Aleluia. Irmãos, igreja é como pessoas. Não há duas iguais, não existe duas igrejas iguais. Até mesmo se você pegar os gêmeos, por mais que eles sejam idênticos, você vai perceber que eles mesmo assim são diferentes, por causa da sua impressão digital. Então eles não são iguais. E da mesma maneira, a igreja, ela não é igual uma à outra. Cada igreja, ela tem a sua própria personalidade, cada igreja tem a sua própria forma, cada igreja tem o seu próprio tamanho, possuem as suas próprias fraquezas, possuem as suas próprias forças. Mesmo aquelas igrejas que têm congregações, elas são diferentes. Elas não são iguais. Elas podem até mesmo seguir a mesma doutrina, mas mesmo assim elas serão diferentes. Então, por que as igrejas elas não são iguais? Porque o público é diferente, irmãos, né? O público, as pessoas que estão ali são diferentes. Não são as mesmas pessoas. As necessidades locais, elas não são as mesmas. É por isso que quando você pega o livro de Apocalipse, a Cartas às Igrejas, você vai ver que Jesus, ele enviou cartas individuais para cada igreja. Não foi a mesma carta para todos. Todos receberam uma carta diferente. Então, e você olha pela palavra de Deus, você vê que essas cartas era devido às suas próprias, a sua própria identidade, a sua própria personalidade de cada igreja. É por isso que eu costumo dizer que nós jamais devemos copiar uma outra igreja, que nós jamais devemos tentar ser como ela, porque cada uma é uma. Nós podemos até nos inspirar, mas nós não temos a garantia que vai funcionar. Temos? Não temos. Não temos a garantia. Mas a palavra de Deus, em específico as cartas à igreja, é uma referência, um alerta à igreja universal de Cristo, que pode vir a viver e mostrar ainda problemas, e ainda mostra e nos ajuda a evitar problemas e sair desses problemas, que é inevitável para qualquer igreja. Então abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 2, verso 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Último livro da Bíblia. Todos encontraram? Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor.
2, capítulo 2, a partir do verso 1. Desculpa, deixa eu ver. A partir do verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos, e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não se arrependeres. Tu, porém, tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, que era uma prática de teologia, tá, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, uma característica marcante da igreja de Éfeso era a sua intolerância à heresia. Essa igreja, irmãos, ela não suportava a heresia. Ela não aceitava. Era uma igreja super zelosa pela sua obra no Senhor. Ela era poderosíssima nas Sagradas Escrituras. Mas quanto à prática do amor, ela era uma igreja seca, fria, era uma igreja atrofiada no amor cristão. Eu acho interessante as cartas às igrejas, é que aquilo que nós pensamos que para Deus é desapercebido, ou algo tão simples, é tão poderoso e devastador como um pecado gigantesco. Nós vemos aqui Deus repreendendo uma igreja e dizendo que se eles não se arrependessem, que ele viria sobre ele. Mas que arrependimento, que pecado tinha nela? As outras igrejas era porque permitiam a pornografia, era que permitiam a heresia. Deus estava dizendo para este povo se arrepender porque não tinha amor. Então será que nós podemos nessa noite chegar numa conclusão que a falta de amor é pecado? Que a falta de amor é pecado? Porque Deus estava falando, Jesus estava falando ao anjo daquela igreja, que se ele não se arrependesse, ele viria sobre aquela igreja. E qual que era o pecado daquela igreja? A falta de amor. Era uma igreja que nós lemos aqui que ela era intolerante à heresia. Era uma igreja super zelosa com a obra do Senhor. Era uma igreja que conhecia a palavra, mas quando se falava da prática do amor, era uma igreja atrofiada, totalmente atrofiada. Então, a carta à igreja de Éfeso nos ensina que a obra, sem ser praticada com o amor, ela esfria e mata a verdadeira espiritualidade. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Que a obra de Deus, perfeita aos olhos do homem, que uma obra de Deus tão zelosa, uma obra de Deus tão cuidadosamente feita, se ela não é praticada, porque a igreja é ser humano, se ela não é praticada pelas pessoas com amor,
com amor, esse ato é capaz de matar e esfriar uma verdadeira espiritualidade. Você sabe que quando está falando da igreja, está falando de indivíduo, para mim e para você. Jesus estava dizendo que a obra que eu e você fazemos, se não for movida por amor, se você não tem amor por aquilo que você faz, você vai se esfriar espiritualmente. Olha que interessante. Você vai se esfriar. Vai matar uma espiritualidade que uma vez esteve naquilo. Irmãos, eu morro de medo disso. Por quê? Porque toda semana eu prego. Quando você faz algo com muita prática, quando você faz algo muito constante, aquilo vira o que na sua vida? Um hábito. Então, eu tenho que pregar aqui, hoje. Independente dos problemas que eu vivi, como você vive. Se eu me chateei, se eu fiquei nervosa, ou se eu fiquei triste, ou se eu estou desanimada, ou se eu estou cansada, independente da minha situação emocional naquele dia, eu tenho um compromisso de vir aqui pregar. E o meu maior medo é que essa minha vida de prática de toda semana, se eu for olhar agora que nós somos pastores de uma igreja há 4 anos, toda semana eu ministrei. Imagina quantas pregações, eu tenho mais de 100 ministrações guardadas, isso em 4 anos. E se eu for pegar minha vida ministerial há tanto tempo, que tem 12 anos que a minha vida é dedicada à pregação do Evangelho. Vira um hábito que chega um ponto que se eu precisar de uma ministração, eu só abro a gaveta e ali tem várias, de vários temas. Hoje já está chegando um tempo de eu ir dar estudo numa igreja e eu mostrar para eles os temas que eu tenho de estudo para mulheres ou pregação, para eles inspirar. Você acha que eu não tenho medo deste hábito tirar o amor por aquilo que eu faço, de ter virado algo costumeiro na minha vida? Eu morro de medo. Todos os dias, hoje eu falei com o Senhor novamente. Falei, Senhor, eu amo ministrar a Tua palavra. Deus, eu amo. Porque ninguém, irmãos, está isento dessa palavra. Porque às vezes nós julgamos o que fazemos com Deus mediante a excelência que nós praticamos, mas nós nos esquecemos que muitas das vezes essa excelência não está sendo movida por amor. Quem para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Que muitas das vezes nós estamos fazendo algo para Deus, porque a gente é um ser inteligente, só se você for burro para você fazer uma obra relaxadamente, porque para mim uma pessoa dessa é burra, né? Porque aí, então a gente acaba se agarrando no excelente. Você vai pegar para fazer algo para Deus, você vai fazer com excelência, você vai cumprir seu horário, vai fazer tudo bonitinho, na perfeita, sabe, execução e tal, mas Deus não está julgando somente a excelência, porque a excelência não é algo que deve ser imposto, deve ser algo natural quando uma pessoa tem a consciência de para quem que ela está fazendo. O que Deus está julgando é que se o que eu estou fazendo seja excelente ou não, está sendo movido, por quê? Pelo amor. Se eu tenho amor. Irmãos, deixa eu te dar um conselho. De coração, por amor à sua vida. Não faça
nada por rotina, para cumprir horário, para cumprir escala, para cumprir o meu papel, para cumprir que eu faça alguma coisa para Deus. Não faça isso. Se você não tem amor, eu converso isso com as minhas filhas, porque a Ana, ela iniciou no ministério muito nova. A minha filha, com 12 anos, que ela já dança para o Senhor. E eu tive essa conversa com ela nesse último fim de semana. Minha filha, não faça porque você está na igreja, cresce na igreja com papai e mamãe, então os filhos da gente crescem. Tenha amor pelo que você faz. Tem dias que a gente vai estar desanimado, cansado, mas a motivação não pode ser uma obrigação, um cumprimento de regras. Até mesmo, não por causa do homem, mas eu tenho que fazer algo para Deus, porque senão Deus vai cobrar de mim. Irmão, se já está sendo feito sem ter amor, ele já não está recebendo. E isso é muito sério. E eu consigo, na nossa pequena mente, nós conseguimos imaginar o porquê. Porque o que ele fez por você não foi obrigação, foi por amor. Então, o mínimo que ele exige é que seja feito também pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Eu morro de medo de cair na rotina ministerial, de virar algo normal. Nós precisamos ser movidos. Então, a obra, sem ser praticada com amor, ela esfria e mata uma verdadeira espiritualidade. Tira a obra da mão de uma pessoa e você saberá qual o nível de espiritualidade que ela tem. Porque a obra na mão nos dá ainda um senso de responsabilidade, correto? Aí você jejua, aí você cumpre com o horário, aí você tem aquela responsabilidade. E quando você não tem nada nas mãos para fazer? Quem é você? Qual é o seu nível de espiritualidade? Você jejua, se consagra e tem vida de oração no mesmo nível de quando você fazia a obra? Ou diminuiu? Eu não tenho que ministrar essa semana, então eu não tenho que consagrar. Eu não tenho que cantar essa semana, então eu não preciso jejuar. Eu não tenho que tocar essa semana, então eu não preciso fazer isso. Ah, eu peguei um tempo do ministério, aí piorou, irmão. Aí piorou. Pelo que nós somos movidos, a nossa dedicação, as nossas mensagens, os nossos esforços precisam tocar as mentes e o coração, não para trazer admiração. Nossa, aquela igreja é organizada, nossa, aquela igreja é séria, nossa, aquela igreja é tão maravilhosa. Não. Não é. Elas têm que ver que tudo que nós fazemos é movidos pelo amor a Cristo. É as pessoas olhar para os professores que dão aula para as crianças e pensar o seguinte: nossa, elas ensinam os meus filhos com tanto amor. Nossa, aqueles que ficam na porta têm tanto amor. Nossa, aqueles que estão tocando, você vê no rosto deles a alegria do amor. Irmãos, tem igreja, vou falar de mim que vou em muitas igrejas ministrar, tem ministério de dança que quando está dançando eu prefiro fechar o olho do que olhar. Porque a cara dela, você tem que ver que linda, é a mesma expressão dos passos. Você tem que ver que maravilha. Nem a música canta. Só eu que já vi isso. E vai dançar,
A pessoa vai tocar, está lá no mundo da lua. Você não vê expressão de amor por aquilo que está fazendo. Se o ser humano consegue perceber isso, imagine o Senhor. Imagine o Senhor. As pessoas, elas conseguem notar quando o que nós fazemos para Deus é com amor ou se não é. Conseguem, nitidamente. Então Deus, ele estava chamando a atenção daquela igreja, porque o Senhor estava irado com ela. Porque era tão perfeito no que faziam, mas não havia amor na execução da obra e entre os irmãos. Quando nós falamos da igreja de Éfeso, em toda a Ásia Menor, não havia igreja mais obreira, mais dinâmica e firme nas escrituras como a igreja de Éfeso, irmãos. Não havia. O seu preparo teológico, ele era tão sólido, que o seu pastor era um homem forte nas escrituras, a ponto de bater de frente com aqueles que diziam ser apóstolos. A Bíblia fala que o pastor, ele conseguia identificar na hora aqueles que eram mentirosos na palavra. Então, essa igreja, ela se destacava com seu testemunho, com seu esforço, com a sua força em fazer a obra. Ela era uma referência em toda a região. E mesmo assim, Jesus dizia que tinha um problema sério nela. Como que eu amo isso? Você sabe por quê? Porque Deus esquadrinha o coração do homem. Que tremendo! Eu posso me parecer perfeita para você, eu posso me parecer uma santarrona para você, ou eu posso me parecer ousada demais, igual as meninas virou para mim hoje e falou que eu estou Tumblr. Eu posso parecer o que for, mas somente Deus conhece a minha vida, o meu interior. Só Deus conhece a minha motivação, o coração do homem. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque quando se diz em colheita, é cada um que vai colher individualmente. Você não vai colher para mim. Irmãos, semana passada, eu e meu esposo escutamos a coisa mais linda da face da terra. Mais linda, dá vontade de chorar, de gritar. De toda a perseguição que nós tivemos há 4 anos atrás. Porque as pessoas, elas conseguem tirar uma conclusão da sua vida assim muito fácil. Depois de 4 anos, uma dessas pessoas que falaram da gente, que se levantaram no meio dessas críticas, que se levantaram no meio de acusar o nosso caráter, a nossa personalidade, como homem e mulher de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem todo o direito de falar da personalidade de uma pessoa, porque nós somos seres humanos e não é com todo mundo que nós teremos afinidade. Você pode não gostar do meu jeito, eu posso não gostar de você, isso do seu jeito, isso não quer dizer que nós não nos amamos, mas jamais abre a boca para falar da vida espiritual de uma pessoa. Jamais levante dúvidas se é ou não homem ou mulher de Deus. Jamais. Você tem o direito de gostar ou desgostar, de mania, de jeito, de falar alto, de falar baixo. O pastor, por exemplo, ele é de família, ele é neto de italiano com espanhol, então ele fala bravamente, aquela coisa toda. Eu tenho o meu jeito de falar, tem a Carol que é totalmente diferente. Nós temos, e nós vamos errar uns com os outros. Mas jamais toque na unção de uma pessoa. Então, há 4 anos atrás,
a nossa hombridade diante de Deus foi muito questionada, foi muito colocada. Muitos aqui viveram isso com a gente, muito. Depois de 4 anos de uma dessas pessoas que questionaram, não questionaram, mas apontaram sobre a nossa hombridade diante do Senhor, envia uma mensagem para o pastor e fala assim, chorando: pastor, hoje eu percebo o quanto você e a sua esposa são homens e mulheres de Deus. Adivinha por quê? Você sabe o que essa pessoa falou no telefone? Os frutos confirmaram quem tinha a razão. Glória a Deus. Frutos, só falou isso. Pastor, os frutos confirmaram quem tem a razão. Os frutos que vocês produziram. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem como olhar dentro de mim. Você não tem. Você não tem como ver dentro de mim. Se o que eu estou chorando é de verdade ou é de mentirinha. Você não tem. Mas os meus frutos, os seus frutos, não negarão. A gente ainda conversou sobre isso. Os meus frutos e os seus frutos não negarão a sua espiritualidade, o seu caráter diante de Deus. Guarda isso. Leve o tempo que for. Leva o tempo que for. Eu só ajoelhei na minha hora da oração e falei, Deus, que irmãos, a gente ficar se desculpando, a gente ficar se tentando ser nosso juiz, o nosso advogado, a gente ficar tentando se justificar, irmãos, é gasto de energia. Gasto de energia. Diante dos homens, aquela igreja era perfeita, mas Jesus estava escaneando o coração. Escaneando. Por enquanto, eles estavam tendo obras lindas aos olhos do homem. Mas Jesus, ele é tão tremendo, irmãos, que antes de vir os frutos podres, ele chega. Meu filho, cadê o teu amor por mim? Era isso que ele estava falando. Olha para a tua igreja, tu está preocupado, estava falando com o anjo da igreja, em ser forte na teologia. Você está preocupado em ser uma igreja obreira, dinâmica, mas cadê o meu amor? E o amor, igreja, ele precisa ser o quê? Ensinado, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu preciso ensinar isso para você. O que aquele anjo da igreja estava fazendo é só fazendo o povo produzir, mas não estava cuidando da espiritualidade do povo, do amor ao povo, porque em breve os frutos podres iriam fazer o quê? Vir à tona. Deus esquadrinha o coração do homem. Deus vê qual é a sua intenção. Eu fiz isso, eu fiz aquilo por amor, não por amor. Não preocupa, porque Deus está sondando o nosso coração. E o nosso papel, que era o que Deus estava alertando para aquele anjo, e que eu alerto a igreja hoje, é: seja movido pelo amor, porque aí sim os frutos virão. Se o que você estiver tocando a mão, obra de Deus, irmãos, não é só serviço dentro da casa do Senhor, não.
é no seu lar, é no seu trabalho, é com a convivência com seus amigos, é no meio que você está. Jesus está te observando naquele lugar. E o amor precisa ser transparente na sua vida. Irmãos, isso aqui daria uma outra pregação, se nós viéssemos, e eu creio, e eu estou sentindo do Senhor, de dar um estudo sobre o amor, mas o amor mediante a palavra, o que é fazer por amor. A Bíblia não fala do amor sofredor, o amor que tudo suporta, fazer um estudo sistemático disso. Não sei quando, mas não vamos. Então, movido pelo amor. Então, essa igreja, ela era uma referência. E Jesus falou, mesmo vocês sendo referentes, eu tenho um problema. E você sabe o que é mais interessante, igreja? Que o amor daquela igreja havia se esfriado e eles não tinham percebido. Olha que interessante. Por causa do quê? Da rotina. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Da prática, todo dia eu tenho que pregar, todo dia eu tenho que cantar, todo dia eu tenho que fazer isso na igreja, todo dia eu tenho que fazer isso em casa, todo dia eu tenho que servir meu lar, todo dia isso, todo dia aquilo. O amor foi se esfriando e ela não percebeu. Que eles já não lembravam do seu primeiro amor. Não se lembravam. Mas agora eu te pergunto, uma igreja nesse nível, que foi pastoreada por grandes homens de Deus, porque até Timóteo chegou a pastorear Éfeso, veio a se esquecer do primeiro amor. Como igreja? Uma igreja que foi tão bem doutrinada. Será que é fácil, irmãos, esquecer de um amor? Seria isso possível? Olha, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, e vou falar novamente. Você sabia que o amor, ele não tem como uma só definição? Tem. Eu não sei como definir o amor. Porque cada um de nós terá uma experiência diferente com o amor. Cada um de nós aqui vai definir amor diferente. Nós podemos ver isso em relação às pessoas que nós amamos, igreja. Quando você teve o seu primeiro namorado ou namorada, você achou que ele era o grande amor da sua vida. É ou não é? Aí passou, aí vem o outro namorado, não, agora sim eu encontrei o amor da minha vida. Quando eu penso no meu primeiro namorado, graças a Deus que ele não era o primeiro amor da minha vida. Graças a Deus. Então, por causa do amor, uns têm coragem de matar. Mas outros, por causa do mesmo amor, tem não. Uns, por causa do amor, têm coragem, irmão, de pular de cima de um prédio. Outros, por causa do amor, de jeito nenhum que eu vou pular de um prédio. Então nós não temos uma palavra somente para descrever o amor. Por quê? Porque por cada um aqui de nós, ele será definido diferente. Ele será sentido diferente. Nós não temos como definir o primeiro amor, porque nós podemos senti-lo em intensidades diferentes, igreja. Então a minha pergunta agora, mais cabulosa ainda, que vai fazer você ir embora assim, meu Deus, como é que você descreveria? Preste bem atenção, preste bem atenção, preste bem atenção. É o Senhor te fazendo essa pergunta, que dá até um nó na garganta. Se o Senhor se apresentasse hoje diante de você,
Como é que você descreveria o seu primeiro amor com Deus? Você lembra o dia que você se converteu? Você lembra que você pegava 3 lotação para ir para a igreja? Ia debaixo de chuva, debaixo de sol. Fazia a obra de um jeito que tinha que falar assim: meu filho, vai cuidar de sua casa, depois você vem para a igreja. Você lembra das vigílias e no outro dia você tinha que acordar cedo? Hoje nem 1 hora de culto você aguenta. Como é que você descreveria o seu primeiro amor com Deus? Hoje, para você estar 3 dias na semana na igreja, é sufocante. Eu lembro que na minha época a gente trabalhava no louvor, aí você quer trabalhar na cantina, você quer ajudar a zeladora da igreja, você quer aquela monte de... Eu lembro da gente jovem, aquele monte de jovem fazendo um monte de coisa na igreja, até mesmo casada. Dos pastores chegar e falar: pelo amor de Deus, dedica numa coisa só, vocês estão fazendo coisa demais na igreja. Como é que você descreveria? O seu primeiro amor com Deus? Ô, irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. Que cada um se julgue. Só eu sei de onde Deus me tirou e a obra que Ele fez na minha vida e a cura. Então a intensidade do meu amor com Ele, Deus, Tu conheces. Graças a Deus por isso que Tu conheces. E você? Qual a intensidade do seu primeiro amor? Qual? Para Deus, igreja, o primeiro amor por Ele vivo é tão importante. É tão importante porque Ele te move acima dos seus limites. Irmãos, está uma febre de apostasia que é um absurdo. É mentira ou não é? Você não precisa nem entrar em jornal para ler. Quando você tem o seu celular e você passa o dedinho de lado, vem no Google as atualizações das notícias. Hoje estava lá uma cantora cristã da Bahia, fulana de tal, largou o evangelho e está cantando no mundo. Cantor cristão, que foi a última que estourou, do Hillsongs, não acredita mais na Bíblia. E papapá. Irmãos, o que tem de apostasia, de pessoas se desviando hoje, tá de dar medo. Quando eu era líder de missões, meu e-mail ele era interligado à JMM, que era a Junção Mundial de Missões. E nós recebemos na época, meu Deus, foi antes de Ana nascer, deve ter uns 15 anos atrás. Ó, pra você ver, até líder de missão já fui, irmão. Nós recebemos um e-mail urgente, né, para levantar clamor, porque sempre tinha isso, a igreja levantar os clamores e tal, de um pastor, de uma assembleia que tem uma denominação muito grande, muito grande, que ele era presidente do ministério havia 25 anos. E que ele tinha acabado
de renunciar o cargo, porque ele aceitou a religião islâmica como seu manual de prática. Irmão, eu tremo na base quando eu ouço isso. Que se um homem desse teve coragem de fazer, quem sou eu? Você está doido? Aí você vive bem judeus, pelo amor de Deus, sustenta a minha fé. Eu lembro que aquilo foi um escândalo na época. Existe só um Deus e que não sei o que lá. E aí tinha o relato dele falando, 25 anos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé. A Bíblia diz que nos últimos tempos, a sã doutrina, o que é a sã doutrina, irmãos? Pura. A doutrina pura é fácil de engolir, irmão? Você está louco. E ainda o ser humano, e ainda a sã doutrina é ensinada por ser humano, aí que piorou mais ainda. Por quê? Porque muitas vezes o que eu prego, você vai muito mais além das minhas palavras. Você vai querer julgar a minha personalidade, você vai querer julgar o meu jeito. Eu não gosto do jeito que a pastora fala, ela fala de uma maneira que está jogando indireta. Tirou a visão da sã doutrina para olhar para o homem. Então a sã doutrina já não é fácil. É confronto, a Bíblia diz que a palavra de Deus é igual uma espada de 2 gumes, que vai lá nas juntas e medula para cutucar, ainda é ser humano dando, imagina, um outro falho dando. Aí muitas vezes a falha do ser humano ultrapassa a sã doutrina, então está complicado. Então a Bíblia diz que nos últimos tempos a sã doutrina seria como o quê? Comichões. Vai lá. Quero ouvir não. Igreja, isso é real. Isso não é brincadeira, isso não é história de carochinha, isso é verdade. Se você não cuidar da sua vida com Deus, nós estamos sujeitos a ser laçados. A sermos laçados. Cristo, ele se importa tanto com o primeiro amor, porque é o primeiro amor que faz a sua vida ter intensidade com Deus. Foi por causa do primeiro amor que fez com que Éfeso vivesse essas experiências que nós falamos aqui com Cristo. O primeiro amor que movia. Mas chegou a um ponto que mesmo ainda eles entreguem a obra, porque eu falo que quem faz a obra com excelência é inteligente. Não precisa ser movido pelo amor, você tem que ser inteligente, que você sabe para quem que você está fazendo. Você é louco de fazer algo relaxadamente? Você sabe que tu vai levar. O Senhor, ele vem cobrar. Então, com Éfeso, mesmo eles fazendo a obra, a sua teologia, eles já não conservavam o ardor daquele sentimento do primeiro amor, pelo que eles eram movidos. Nós estamos hoje cumprindo obrigações, cumprindo compromissos, cumprindo responsabilidade, mas nós não fazemos com amor. Talvez você deva perguntar aí para você: pastor, o que é fazer com amor? Você só pode dar o que, igreja? Aquilo o quê? Você só pode dar aquilo o quê? Que você tem. Como é a sua vida fora aqui dessas 4 paredes? Você está alimentando, é o que está te movendo. Se durante 24 horas num dia, quero fazer você pensar, irmão, que a gente vai subir para o céu juntos. Em nome de Jesus. Quanto é que você investe para provocar o amor? No último Entre Elas, eu falei sobre isso com as mulheres aqui na igreja.
que o sentimento pelo marido, ele precisa ser o quê? Investido, provocado, vale esforço. Então, se você é casado, vamos pôr aí, eu estou indo para 18 anos de casado. Quem tem mais tempo de casado aqui do que eu? Ou que está junto? Quantos anos? 26, 29, 31, quase a minha idade. Jesus. O senhor, irmão Geraldo? 23, 31 está ganhando? 36, eu tinha 2 aninhos, ó, que até 38, a minha idade, pronto, eu estava nascendo e a irmã Camelita estava casando. Meu Deus, casou em que mês, irmã Camelita? Que mês? Julho? Aí, eu tinha 2 mesinhos, 3 mesinhos de vida. Irmãos, você vive, vou dizer, quase 18 anos de casado. Você vive todo dia com aquela pessoa. Vai chegando um tempo que vai entrando uma rotina. Vê a mesma cara, vê o mesmo problema, aí vai vindo, vai crescendo as barriguinhas, vai mudando o corpo, vai mudando, você não vai ser quem você era no início. E as coisas vão passando, e o tempo vai passando. Se você não investir nesse relacionamento, dar umas doideiras e criar alguma coisa, fazer um jantar romântico. Eu fiz isso aí uns dias atrás. Depois do culto, quinta-feira, preparei, comprei rosa, joguei na cama, joguei no corredor todinho. Esse homem chegou da igreja e falou: que é isso, mulher? Ó, você já alimentou espiritualmente? Vem aqui, meu marido, meu amado. Meu amado, ainda bem que ele não está aqui. Meu amado, meu. Irmãos, tem amor que sobrevive? Tem amor que sobrevive, igreja? Se a gente não cuidar do nosso relacionamento, tem amor que sobrevive? Por isso que tem crescido os adultérios no meio da igreja. Por isso que homens têm ido fora buscar o que não tem. Não estou justificando o pecado, mas, irmão, você não conhece a debilidade do outro, a fraqueza do outro. Agora imagine com um Deus que você não vê. Porque se você tem um marido romântico ou uma esposa romântica, você vê ela todo dia, na hora que ele está indo trabalhar, ele te dá um beijo. Ela te dá um beijo, toca, aí de vez em quando rola. Está errado. Privação sexual, igreja, é brecha para Satanás. É brecha, procura ajuda. Não pode ter. Se um ser humano que você vê todo dia, é difícil, imagine um Deus que você não o vê, que você sai para trabalhar cedo, volta de tarde, troca de roupa, vai para a igreja, volta para casa, come, vai dormir para no outro dia. Você está dando aquilo que você tem, por isso que você não está conseguindo fazer por amor. Por isso que tudo que você está fazendo está sendo por obrigação, cumprir um ritual, porque você não tem nada. O que você tem é o temor, os princípios, o ritual, você tem as regras, mas cadê o amor? Você não investe, não tem vida de oração. Quantos livros você leu esse ano? Eu não tenho tempo. Não existe isso, porque quem faz o tempo somos nós. Você pode escolher, porque às vezes você prefere o quê? Ir lá para a casa da família num domingo na hora do almoço, mas não consegue sair 1 hora antes para ter 1 hora em casa para ler um livro. Você está vendo como que é você que escolhe? É você que faz o seu tempo. É você que encontra uma maneira de injetar amor para que o que você venha fazer seja movido pelo amor. Senão não vai. A gente só tem a capacidade de dar aquilo que nós
temos. Esse é meu tempo. Está no almoço da família, chegou lá 9 horas da manhã, 1 da tarde, vamos embora. Porque eu também preciso ter o meu tempo com Deus. Não é só deitar a barriga no sofá e colocar a perna para cima para esperar a comida fazer digestão. Essa escolha foi sua. Essa escolha foi sua. Você pode se alimentar o seu amor de outras maneiras, porque senão, igreja, você não vai sobreviver por muito tempo, irmãos. Se nós não nos alimentarmos do amor, nós não daremos conta. Ou a gente abandona a obra, ou desvia, ou algo começa a ser normal, aquela festa começa a ser normal, ou está no meio daqueles amigos começa a ser normal, o beber começa a ser normal, a usar droga começa a ser normal, e aí tá chegando as festas de fim de ano, viu, crentes? Tá chegando as festas das empresas de fim de ano. Passou as da festa junina, como você conduziu seu filho, o problema é teu, né? Ensinar a gente ensina. Mas está aproximando as festas de fim de ano, como que é o nosso testemunho, como que a gente se porta, e por aí vai, porque senão aos poucos, quando a gente não está injetado de amor, vai se encher de quê? De outra coisa. Parece simples, né? Jesus estava falando para eles, se arrependa, porque falta primeiro amor em vocês. Antes que eu venha e tire do meio de vocês a minha presença. Sangue de Jesus tem poder de Deus tirar a presença dele da minha vida, não porque eu caí lá fora, mas porque eu caí aqui dentro. Aqui dentro. Porque eu não tenho mais amor pelo que eu faço, eu não tenho amor pela obra do Senhor, eu não tenho amor pela igreja, eu não tenho amor pelos meus irmãos, eu não tenho amor pelo meu trabalho, eu não tenho amor por nada. Por nada. Irmãos, eu saio da minha aula, da academia, e eu agradeço a Deus pelo aquele tempo que eu tive. Parece uma besteira, mas não é. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu carro, meu Deus. Meu Deus, nossa. Nossa, Senhor, obrigado pela minha roupa. Aí já vai de intimidade, né, irmão? Porque até sapato eu peço para Deus. Aí vai de intimidade, cada um tem a sua com o Senhor. Se você não alimentar, pare de se enganar dizendo que cumprir com o seu chamado ou cumprir com a sua efetividade está te salvando. Você está com Deus, Ele está esquadrinhando. Ele está esquadrinhando. Pega meu telefone aqui para mim. Eu escrevi uma frase esses dias. Irmãos, eu tenho caderninho perto de mim, eu tenho telefone, e eu quero ler uma frase que eu escrevi, para mim não errar ela. Então, as pessoas, elas têm perdido o amor pelo Deus da obra. Eu estive quando eu fazia parte do Ministério de Louvor, a nossa igreja levou o Emerson Pinheiro, marido da Fernanda Brum, para dar um workshop só para o Ministério de Louvor da nossa igreja. Sou que chique. E aí ele levou... Peraí, cadê? Será que não está aqui? Não está aqui. Vou tentar falar ela mais ou menos. E aí, vou falar ela mais ou menos, mas deixa eu concluir isso aqui. Ele disse assim, nesse workshop, que as pessoas,
elas estão tão envolvidas na obra, mas estão tão longe do Deus da obra, que nós ficamos olhando assim, porque pior que é verdade, porque a gente enchia o nosso tempo para fazer a obra, para cuidar das nossas vidas, e a gente tinha pouco tempo com o Deus da obra. Eu escrevi uma frase, que eu vou tentar colocar ela, tentar refazer ela aqui, que hoje o maior perigo da igreja não é a perseguição que ela sofre lá fora, sabe, a igreja perseguida. Hoje este não é mais o grande problema da igreja. O maior problema da igreja hoje são as ações demoníacas dentro dela. Não é mais lá fora, é dentro dela. É dentro dela, movendo nas pessoas, nos corações, porque se mata pessoas, mata a igreja. Se Satanás matar um de vocês, ele pode conseguir fazer você minar vários que estão ao seu redor. Se a tua fé morre, irmãos, você tem noção do que é? O que eu estou falando aqui tá aí, ó. Você pode pegar o Google e digitar, porque é da minha época. Quem tem mais de 20 anos convertido vai lembrar. Vocês lembram do Hillsong, da primeira montagem, que era da Arlene, né? Que foi a época do Aclame ao Senhor e tal. Tinha um vocalista homem daquela banda, juntamente com ela, o Mark. E muitas daquelas músicas foi ele que escreveu. Eu não tenho certeza, mas eu creio que foi ele que escreveu aquela música, Graças eu te dou, Pai, mas eu não tenho certeza, eu só sei que ele escreveu. Você tem noção do impacto? Olha por que o maior perigo hoje não são as perseguições fora da igreja, mas aquelas que são operadas dentro. Um homem desse, com mais de milhões de seguidores, milhões, vai na conta do Instagram dele e diz assim, eu não creio mais na Bíblia. E ele dá motivos que quem for mente fraca e lê, vai acreditar. Ele questiona do amor, ele fala que se Deus é amor, como que existe tanta coisa teológica, irmãos. Irmãos, o mundo caiu porque conhece ele. Então, se Satanás consegue minar um aqui dentro, ele atinge muito mais do que uma perseguição lá fora, porque a perseguição lá fora faz a igreja se unir e a perseguição dentro faz a igreja se espalhar. A perseguição fora da igreja faz ela o quê? Se unir. Vem agora o corpo de bombeiro, polícia, os vizinhos falar, nós vamos fechar a CNTA, irmão, mas nós vamos se movimentar, nós vamos dar o braço, nós vamos falar, ninguém fecha a nossa igreja, aquela loucura. Agora, alguém aqui dentro morra para ver, alguém aqui dentro abre o coração para o diabo para ver, começa a minar. Por isso que Deus disse que 6 coisas ele aborrece, e a 7ª, a sua alma tem raiva, enjoo, ódio, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Meu Deus, como eu amo estudar a palavra, porque Deus sabe o poder e o estrago que uma pessoa doente pode fazer adoecendo as outras pessoas. Apodrece tudo. Nós já falamos isso aqui uma vez, né, irmão? Se Satanás conseguiu convencer, ter essa parte de anjo, não vai convencer eu e você, irmão? Fecha o ouvido, irmão. Então a maior perseguição da igreja não é a perseguição lá fora. A perseguição lá fora une a igreja, a perseguição dentro espalha ela. Um minado, irmão, meu Deus do céu, faz você ver coisa onde não existe, faz você perceber coisa que você não percebia. Isso é muito sério. Muito sério. Então, a Bíblia diz em Mateus 24:12 que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam.
por aumentar o quê? Se enche o coração de uma coisa, terá que sair. Se tiver vazio do amor, irmão, a coisa vai pegar. Então hoje, quando não tem amor, as pessoas não têm amor nem pelas pessoas, nem pela obra e muito menos por Deus. O que está fazendo as pessoas viverem uma amnésia espiritual. E o que faz as pessoas esquecerem o primeiro amor? Que agora que entra a parte boa do estudo, irmão. O que faz as pessoas esquecerem? Como que alguém pode esquecer o primeiro amor? Primeiro, o primeiro amor, esquecer o primeiro amor não é um incidente. Não é aconteceu do nada, ups, acabou. É semelhante ao pecado. São brechinhas que vão entrando. A falta de alimentação, comer, que você está fazendo aqui hoje, estudo bíblico, comer. A falta disso vai fazendo as pessoas o quê? Se esfriarem, se afastarem. Jesus, ele pediu ao pastor de Éfeso que voltasse imediatamente. Ele falou, volte imediatamente. Imediatamente. Senão ele iria remover a presença dele dali. A queda espiritual tem esfriado o amor das pessoas. E a queda, ela não é ligeiramente, ela é o quê? Progressivamente. Até matar o amor das pessoas. Não existe obra maior, igreja, do que amar a Deus. Não existe. Essa é a maior obra que qualquer ser humano pode fazer. Antes de qualquer coisa, Deuteronômio 6:5, incrível, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e algumas versões vão dizer de todo o teu poder, totalidade. É como se sua vida, como não? A sua vida é guiada exclusivamente pelo amor. Tudo em mim ama Ele. Tudo em mim precisa amar a Ele. Todas as áreas da minha vida. Existem pessoas que limitam o seu amor às bênçãos que Deus dá. Mas também existem pessoas que mesmo sem a bênção amam o abençoador. Por quem Ele é. Por quem Ele é. A Bíblia fala para lembrar de onde caiu. Lembra-te de onde caiu. Aí você fica assim, meu Deus do céu, como que a pessoa vai lembrar de onde caiu? Irmão, você sabe. Quando que foi que você se esfriou? Quando foi que você parou de ter leitura bíblica ou ter uma vida com Deus? Quando? Quando você saiu do ministério? Quando você ouviu alguma coisa? Quando você viu algo? Quando foi? Jesus estava falando àquele pastor, gente, eu amo ler a Bíblia pensando. Ele não revelou para nós que foi não, porque eu e você não tinha que saber não, era algo entre ele e aquele pastor ali. Mas que ele virou para aquele pastor e falou assim, lembra de onde caíste? Aquele pastor sabia o que Deus estava falando. Não foi revelado para nós, mas ele sabia. Você sabe. Minha vida mudou depois que aquilo aconteceu. Minha vida mudou depois que eu tomei essa decisão. Minha vida mudou depois que eu me esfriei, depois que você sabe. E Deus está falando para nós hoje, lembra-te de onde tu caíste. Arrependa-te. E ele ainda vira e fala, pratica quais obras, igreja? As primeiras. Ele não está falando nem da continuidade
continuidade daquilo que nós estamos fazendo hoje. Ele está falando da intensidade que você começou a caminhada. Aleluia! Ele está assim: Érica, Maria, fulana, ciclana, preste bem atenção. Lembra, filha, lembra, filho, aonde foi que você caiu, que você começou a esfriar, que as suas ideias mudaram, que a sua concepção. Lembra-te, lembrei, Deus. Arrependa-te, arrependa-te, filho. Arrependi, Deus. Volte à prática do primeiro amor. Ou seja, volte naquela intensidade, volte naquela força, volte naquela convicção, volte. Volta-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo assim: você tem ouvido, irmão? Ouvido mesmo. Você tem, não é? Tem ouvido? Tem uma boa audição? Glória a Deus por isso. Quem tem ouvidos? Olha que interessante. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se você ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e o seu coração se converter ao que o Espírito diz às igrejas, eu darei a você o direito de comer da árvore da vida, que está plantado no jardim de Deus. Onde é que é esse lugar, igreja? Céu. Céu. Você prestou atenção como que o versículo termina? Porque hoje nós almejamos são as coisas da terra. Nós almejamos a influência do homem, o reconhecimento do homem. Nós almejamos são as nossas conquistas do nosso penoso trabalho. E ele está falando o quê? Deixa eu te falar uma coisa. O resultado de você fazer com amor, porque às vezes as pessoas fazem querendo ser reconhecidos. Deus está falando assim: olha, o resultado de você fazer as primeiras obras, de você ser movido pelo amor, é que você está indo morar comigo no céu. O que Jesus está falando? Que este deve ser o maior motivo de você amar a Ele, de você trabalhar para Ele, de você fazer a obra dEle, de você tocar, de você cantar, de você sorrir, de você fazer um arranjo, de você decorar, de você dançar. Esse é o motivo. Eu faço não porque eu estou preocupado com o que eu vou ganhar aqui na terra, porque se você quer alguma coisa, vai trabalhar, irmão, vai estudar, vai virar aí alguma coisa para você ganhar dinheiro, porque não vai cair do céu não, né? Até a viúva lá, o profeta fez a parte dele, multiplicou lá o azeite, mas virou para ela e falou o quê? Vai vender. Milagre veio, mas vai vender, vai trabalhar. Aí ela fez dinheiro e pagou as contas dela. Ela queria que o dinheiro também, que o profeta fosse lá e também vendesse e trazia o dinheiro para ela, paga suas contas. Não, irmãos. Então o que você está fazendo não é para reconhecimento humano, para ganhar alguma coisa. Eu faço, sabe por que eu toco? Sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu prego? Porque eu estou a caminho da Canaã celestial. Essa deve ser a convicção. Por isso que você deve ser movido. Eu estou indo para o céu. Se coloque de pé nessa noite.